pegue tudo, marque data, tá bom? Adquira esse hábito de estudar no lugar certo, no mesmo lugar. Aí você vai começar a controlar o tempo, tá bom? O tempo que você vai estudar, você vai ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, mas faça isso diariamente. Mas faça isso com qualidade. Você vai ver que quando você escolher um texto para estudar, vai ser muito mais fácil. Tá bom? Então, eu estou falando essas coisas que são, a maioria delas eu a pratico para poder administrar meu tempo estudando. Porque eu não só estudo hoje uma coisa, eu não só estudo a Bíblia, eu não só leio a Bíblia, mas eu tenho demandas de livros, eu tenho uma remessa de livros que eu estou ali para ler, tenho outra remessa que eu estou lendo, e a que eu já li. Fico em 3 lugares diferentes. Então eu não me aceito sem ter um livro para estar lendo. Para estar estudando e desenvolvendo. Só que você tem que administrar o seu tempo de estudos. Tá bom? Determine. Tá bom? Para que você tenha o domínio de tudo isso. Tá bom? 50 minutos... Eu acho que em 50 minutos e tenha intervalos. O intervalo é sempre bom, tá bom? Você estudar, descansar um pouquinho, esticar os braços, sabe? Faça isso, ó. Levante toda a tua musculatura, ó. Jogue para frente, jogue para trás, ó. Faça isso quando você estiver estudando. Porque além de você estar orando, meditando, tem a questão de se você estiver estudando um texto difícil e você não estiver entendendo, aquilo vai te deixando também um pouco estressado. E principalmente se for algo secular, tá bom? Determine um período de estudo, tá bom? Do que você vai ler, quantos capítulos você vai ler. Eu tenho uma série que eu ajudo bastante as pessoas aqui no meu canal Teologia ao Alcance de Todos. Faça a distribuição dos períodos, faça seu plano de estudo, escreva, como eu já falei anteriormente, tenha o hábito de estudar. Não esqueça que é importante aprender a cumprir essa obrigatoriedade de realmente quem quer aprender a estudar. Se você quer estudar, você tem que seguir essas regras. Se não é impossível, você vai continuar da forma que você está. Tá bom? Então, a hermenêutica é a arte de interpretar textos sagrados, textos antigos. Então, se a hermenêutica é a arte de interpretar as escrituras sagradas e textos antigos, então imagina, hoje você estuda na faculdade, eles colocam textos tão recentes, tão atuais, às vezes até do que está acontecendo no momento, e quando você vai interpretar, ainda interpreta errado. Agora imagina você pegar textos antigos e ter que dominar essas técnicas de hermenêutica, que tem o objetivo de realmente descobrir o verdadeiro significado de um texto. Então, esse uso da hermenêutica nos faz descobrir que realmente os profetas, os apóstolos querem dizer, tá bom? Então, essa ciência que é a hermenêutica, ela é uma ciência que na realidade é uma regra que todos nós que estudamos a Bíblia, que lemos a Bíblia, temos que ter noção, tá bom? Por isso que ela é uma arte que você extrai, tá bom? Todo bom intérprete precisa aprender regras hermenêuticas, ou seja, teve a pessoa que escreveu e teve o intérprete. Então, eu sou o intérprete. Eu vou ler e vou interpretar textos antigos, a Bíblia, tempo, história, que eu já falei na aula passada. Aprender essas regras, algumas regras, e aplicar essa hermenêutica como uma arte em pleno século XXI, tá bom? Então, eu quero poder ajudar vocês aqui nessa jornada. Já lembrando que essa não vai ser apenas
esta aula. Nós começamos ontem e eu falei para vocês que hoje nós vamos trabalhar muito a questão da interpretação direto, tá bom? Interpretar diretamente, já pegar alguns textos e fazer já a interpretação, tá bom? Para que alguns irmãos já aprendam a forma de se estudar e parar de ler muito rápido e saber até a escolha de um texto para pregar. Então, às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, a Bíblia tem tanto texto, eu olho e não encontro texto nenhum. E isso mostra o quanto você não estuda a Bíblia, porque ler por ler não adianta. Eu prefiro que você fique um mês em um texto só e só saia de lá quando entendeu, do que você passar por lá e não ter entendido nada. Porque senão fica só na especulação. Tudo bem? Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Hoje nós vamos abordar as dificuldades bíblicas. Na realidade, a Bíblia tem ou não tem a Bíblia tem ou não tem dificuldades, a Bíblia tem ou não tem erros. Então vamos abordar aqui hoje e vamos mostrar para os alunos que estão nos acompanhando essas partes tão importantes das Sagradas Escrituras. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando. Tá bom? Então, é baseado nestas técnicas que eu comecei ontem na aula e vou estar falando. Tá bom? Essa aula aqui nós vamos começar. Depois eu vou finalizar lá no canal Formação de Pregadores com vocês, tá bom? Com alguns exercícios, alguns detalhes, e eu quero que vocês coloquem alguns textos que vocês queiram, vão colocando aí, e eu vou começar a tratar alguns assuntos com vocês. E na realidade essa aula aqui ela é a primeira de muitas, tá bom? Com vocês, porque nós vamos tentar pelo menos uma vez por semana só interpretação de texto, para poder desenvolver melhor os nossos alunos. Tudo bem? Então nós vamos tratar esses assuntos aqui de uma forma toda especial, principalmente, por exemplo, algumas